Fala galera, beleza? Então esse é o primeiro vídeo de uma lista aí que eu vou fazer sobre trigonometria, uma matéria que começa aí no nono ano do ensino fundamental e continua aí no ensino médio e também na graduação para quem for para a área de exatas. Depois da vinheta a gente começa. Vamos começar entendendo o que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. E para isso, rapidamente, vamos recapitular aqui o que é um triângulo retângulo, né, gente? Então, primeiro, triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ok? E o importante para a gente aqui é reconhecer quem é a hipotenusa do triângulo retângulo, que sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui seria a nossa hipotenusa. E os outros dois lados do triângulo retângulo são chamados de catetos. Então, aqui vai ser um cateto. E aqui a gente tem outro cateto. Beleza, gente? Então, uma informação importante também, que como esse triângulo é retângulo, ou seja, tem um ângulo de 90 graus, a soma dos outros dois ângulos também vai ser 90 graus. Por quê, professor? Porque a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180 graus. Isso também serve para o triângulo retângulo, e como já tem um ângulo de 90 graus, a soma dos outros dois tem que dar os outros 90 que falta aí para completar os 180. Agora que a gente relembrou o que é um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo reto e que o lado oposto a esse ângulo de 90 graus é a hipotenusa e os outros dois lados são os catetos, a gente pode definir aí o que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo, que são seno, cosseno e tangente. Tá? Então, o que é o seno? Seno é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Ah, professor, mas agora buguei de novo. O que é um cateto oposto? O cateto oposto é o cateto que está do outro lado daquele ângulo. Por exemplo, aqui, ó, o cateto oposto ao ângulo alfa é o que a gente chamou de B, e o cateto oposto ao ângulo beta é o cateto que a gente chamou de C. Tá? Então, depende do ângulo que você está considerando, você vai ter aí o teu cateto oposto. Cosseno. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que é cateto adjacente? Cateto adjacente é aquele cateto que está encostando no ângulo. Por exemplo, aqui, o cateto adjacente ao ângulo beta é o cateto B, e o cateto adjacente ao ângulo alfa é o cateto C. E tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, esses quocientes das medidas dos lados do triângulo são aí o que a gente chama de seno, cosseno e tangente. Para ficar bem claro, nesse caso aqui em particular, quem seria o seno do ângulo alfa? Tá? Então, aqui, seno do alfa, vamos olhar, cateto oposto. Tá? Cateto oposto ao alfa é o cateto B sobre a hipotenusa. Está aqui, B sobre A. Seno de beta. Então, seno de beta vai ser quem? Cateto oposto ao beta, que é o C, sobre a hipotenusa. Está aqui, C sobre A. Cosseno de beta. Cateto adjacente ao beta, que é B, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, tá aqui, ó. B sobre A. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa, cateto adjacente ao alfa, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. Tangente. Então, vamos lá. Tangente de alfa. Tangente de alfa é o cateto oposto ao alfa, que é o B, sobre o cateto adjacente ao alfa, que é o C.
Note que a tangente é a única relação trigonométrica que não inclui a hipotenusa, né? Agora, a tangente de beta, para finalizar, cateto oposto ao beta, que é o C, sobre o cateto adjacente, que é o B. Algumas observações importantes, tá, gente? Como esse triângulo é retângulo, e a gente já viu que a soma desses dois ângulos agudos sempre vai ser 90 graus, tá? Aqui entra um detalhe importante. Nesses casos, o seno de alfa sempre vai ser igual ao cosseno do beta. E o seno do beta também vai ser igual ao cosseno do alfa. Como a gente pode observar aqui, né? Seno de alfa é B sobre A, cosseno de beta também é B sobre A. Seno de beta é C sobre A, cosseno de alfa também é C sobre A. Para tangente também tem um detalhe. Só que aí a tangente do alfa vezes a tangente do beta sempre vai dar 1, quando a soma de alfa e beta for 90 graus. De fato, vamos acompanhar aqui. Ó. Se você multiplicar B sobre C por C sobre B, isso daqui vai ser BC sobre CB, porém, BC e CB são iguais, né, gente? A ordem dos fatores não altera o produto. Quando você divide uma coisa diferente de zero, né, por ela mesma, isso daqui vai dar 1. Ah, professor, muita informação para eu memorizar aí essas relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Não tem uma maneira fácil para eu lembrar de tudo isso? Tem. É um macete que eu sempre usei e que eu costumo passar aí para os meus alunos, que é esse aqui. Só vamos apagar e colocar aqui no lugar. Que é esse macete aqui, gente. Só catoa, tá? O que quer dizer só catoa, professor? Então, esse S aqui é de seno. Ó. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente, adjacente, sobre a hipotenusa. Enquanto tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, só com esse macetinho aí, você já consegue lembrar das 3 relações trigonométricas no triângulo retângulo: seno, cosseno e tangente. Esse é o mexerião, não. Para você que está se perguntando em que você vai utilizar todas essas relações trigonométricas aí no triângulo retângulo, o próximo vídeo dessa lista a gente vai fazer só exercício com aplicações do que a gente está estudando nesse vídeo. Mas antes, vou mostrar para vocês os ângulos que são mais frequentes, que aparecem aí com uma maior frequência nos exercícios, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E pelo motivo de aparecer aí com maior frequência, eles são conhecidos como os ângulos notáveis. Eu já costurei aqui uma tabelinha com os valores do seno e do cosseno aí dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, e que por serem os ângulos notáveis, geralmente aí Enem, vestibular, ele não vai te fornecer os valores desses ângulos. Para esses 3 casos em particular, tem vários macetes aí para memorizar. Um deles é uma musiquinha que a maioria dos professores canta assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em quem não é 1. Até rima, né? Tudo bem se você cantar assim, desde que você utilize aí para memorizar da maneira correta e construir a tabelinha dos ângulos notáveis. Porém, essa musiquinha me incomoda um pouquinho. Por quê, professor? Porque eu sou um pouco chato. Quando eu prestei atenção nessa musiquinha, a primeira vez que um professor meu cantou para mim, eu percebi o seguinte, que ele canta 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, até aí ok. Só que aí ele fala, raiz em quem não é 1. Aí vem 2 mentiras, né? Primeira coisa, todos os denominadores aqui, ó, são iguais a 2, ou seja, nenhum deles é 1.
e a raiz não vai neles também. Segundo motivo, a raiz vai aqui no 1 também, nesse 1 e nesse 1. Só que a raiz quadrada de 1 é 1, então não precisa eu colocar aqui raiz de 1. Deixa o próprio 1, que já é o resultado. Então eu tenho a minha versão da musiquinha, que é mais tosca, não rima, né? Só que é matematicamente correta. Então fica mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada numerador. Ficou tosca demais. Vamos tentar fazer com uma batida. Essa tabela, cada ângulo notável mostra seu valor. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada numerador. É importante saber que a tangente de um ângulo alfa é igual à medida do seno de alfa dividido pela medida do cosseno desse mesmo alfa. Sabendo disso, a gente pode calcular cada um deles. Vamos lá. Tangente de 30 é igual ao seno de 30, que é 1 meio, dividido pelo cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar 1 meio vezes 2 sobre raiz de 3. Posso dividir por 2 em cima e embaixo aqui, né? Simplifica. Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Porém, o valor que vai aparecer para você lá na tabela é raiz de 3 sobre 3. Ou seja, vai aparecer essa fração aqui racionalizada, né? Como que a gente faz para racionalizar essa fração e chegar no raiz de 3 sobre 3? É muito simples, multiplicando por 1. Como assim, professor? Só que esse 1 escrito na forma raiz de 3 sobre raiz de 3, tá? Então note que isso daqui é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. E multiplicar qualquer coisa por 1 não altera o valor da própria coisa, né? Então, aqui 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, né? Ou raiz de 9, que é o próprio 3. Dessa maneira, a gente completa aqui a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2. Opa, o seno e o cosseno de 45 são iguais. Qualquer coisa diferente de zero, obviamente, dividida por ela mesma, vai dar 1. Então aqui é 1. Tangente de 45 é 1. E a tangente de 60, eu vou fazer esse mesmo processo aqui e dividir raiz de 3 sobre 2 por 1 meio, tá? Só que na hora que eu fizer essa continha, essa daqui vai ser mais tranquila, né? Por quê? A tangente de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio, que é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Aqui, gente, simplifiquei por 2 numerador e denominador e sobrou raiz de 3 sobre 1, que é o próprio raiz de 3. Ou seja, aqui vai ficar raiz de 3. Ah, professor, e se na hora eu ficar nervoso e não lembrar que tem que dividir o seno pelo cosseno, não tem uma musiquinha para lembrar dessa aí também? Raiz de 3 vem sobre 3. Raiz de 3. É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, deixa também, só pela vergonha que eu passei. E verifica aí se você é inscrito, se inscreve no canal para estar apoiando a gente e não perder nenhum vídeo. Abraço, até a próxima.